tá? Então, olha só, a bomba de sódio e potássio, ela, para poder levar 3 íons de sódio para fora da célula, ela vai gastar, ela vai consumir ATP e ela vai mandar 2 moléculas de potássio para dentro da célula, certo? Então, eu jogo 3 de sódio para fora e 2 de potássio para dentro. Isso é importante, isso vai ter uma importância vital lá na frente, quando a gente estiver vendo o potencial de ação, até para você saber que os canais sódio dependente, os canais de potássio dependente, eles têm horas que eles vão se fechar, vão se abrir, e vai ter uma linha característica, uma curva característica no gráfico, certo? Então, aqui em fisiologia, a gente vai ver muito gráfico, vai ver muita conta também. Mecanismo de bomba, não, já falei. Tá. Aqui, então, o outro mecanismo bem importante que a gente tem é o mecanismo de transporte do tipo endocitose inespecífica. O que acontece? Então, chega uma substância X que se aproxima da membrana celular, ocorre a deformação da membrana celular e ela é incorporada dentro da célula, no interior celular, ou seja, no citoplasma. Ela vai ficar ali bestando a troco de nada? Não, ela é envolvida por uma capa da membrana celular. Tá? E isso aqui a gente chama esse ponto 3 aqui, a gente vai chamar ela de vesícula digestiva, porque em algum determinado momento quando ela está passando no citoplasma, ela vai ser abordada pelo lisossoma primário. Quando aborda o lisossoma primário com a vesícula digestiva, eles vão fusionar as membranas e vão transformar no lisossoma secundário, certo? Pronto. Então, olha só, eu posso dividir ainda o mecanismo de transporte dos tipos de endocitose. Então, eu posso dividir, por exemplo, em partícula ou por causa do ingresso. Se eu dividir em partícula, eu vou falar fagocitoses ou pinocitoses. Se eu falar com o mecanismo de ingresso, eu posso dizer se ela está entrando em específica ou de forma específica, certo? Então, existe essa forma, esse tipo de fazer essa característica de abordagem, se é por partícula ou se é por ingresso. Aqui, de acordo com a partícula que ingressa na célula, ela pode ser, olha só, se for fagocitose, a gente já sabe que é uma partícula sólida e que é uma macromolécula. Se for pinocitose, a gente sabe que é uma substância polar, ou é alguma coisa que está vindo do fluido extracelular. Mas lembra sempre que pinocitose é alguma coisa líquida, certo? E eu posso falar que eu tenho uma endocitose sem falar pinocitose nem fagocitose quando eu tenho a combinação das duas. Se eu tenho a combinação das duas, eu não vou falar que eu tenho uma fagocitose e pinocitose. Eu tenho uma endocitose. Tranquilo, não preciso esquentar a cabeça por causa disso. Agora, o que acontece? Dos mecanismos de transporte que tem endocitose específica, né? Então, o que acontece? Aqui eu estou escolhendo o que vai ingressar na célula, não é o que a substância ou o patógeno que entrou na célula que decide quando ele entra e quando ele sai. Não. Ele é alguma coisa que eu preciso e eu vou incorporar na célula. Como é que acontece? Então, essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aí, esses círculos aí que estão sem pintar, que estão perto das bolinhas redondas vermelhas, o que acontece? Isso é para dizer que é membrana plasmática, certo? Isso é membrana plasmática. Então, eu tenho membrana plasmática, vesícula concoberta, membrana plasmática, vesícula concoberta, membrana plasmática, vesícula concoberta. O que significa isso? Porque até então era um mundo de fantasia que muita gente vivia, né? Achava que a membrana celular é só membrana celular. Não, é membrana celular, vesícula concoberta, membrana celular, vesícula concoberta. Ou seja, é uma solução que fica em descontinuidade, porque eles ficam revezando um do outro. Então, o que acontece? Essa vesícula concoberta, ela tem algumas características. Por exemplo, tem duas coisas que é bem característico. Primeiro, tem um receptor ligando dependente, ou seja, o que é isso? Aquele Y ali que tem em cima das bolinhas vermelhas, aquilo ali é um receptor ligando dependente. O que significa isso? Que é um receptor que ele vai se ligar e depende de alguma coisa, ou seja, quando aquilo se juntar nele, aí pronto, ele diz assim, se acoplou, juntou, beleza, quero. Aí ele agarra e acaba fazendo aquele processo de enraulamento, que é o quê? Vai aprisionar essa substância e vai trazer para o interior celular, certo? Então, isso aí é importante. E aí, quando ele ingressa no interior da célula, ou seja, ingressa no citoplasma, uma coisa que tem que estar bem clara aqui é o que acontece o seguinte, ó, essa vesícula concoberta, ela tem um alto contenido de uma proteína que se chama clatrina. A proteína clatrina, ela dá elasticidade, dá essa possibilidade dela fazer
eu vou colocar assim, ó, entre comichas, que nem o pessoal fala, dá a possibilidade dela abraçar essa substância, ou seja, ela tem essa elasticidade. Então, quem lhe dá isso é o alto conteúdo de clatrina. E é por isso que a gente coloca ela como endocitose seletiva, porque ela está escolhendo o que vai entrar na célula. E aí, o que acontece? Quando eu tenho perda de clatrina e altera o pH, eu vou originar o endossoma, certo? Que é uma outra organela importante na célula. Mecanismo de transporte do tipo exocitose. O exemplo mais fácil que tem é a gente destruir uma célula envelhecida. Eu digo que se nós vivêssemos no governo das células, o mundo ia para frente. Ia ser bem, assim, o governo chinês ia ser fichinha. Porque é o seguinte, não tem eficiência adequada, não está funcionando 80% de eficiência, eu te mato. Simples assim. Você tem que produzir 80% do que tu faz. Aí essa é a ditadura da célula. Então, se ela vê uma mitocôndria, ele está funcionando 79,8, ela diz assim, ó, vamos matar aquela desgraça. Vai lá, mata aquela porra. E nem mata com apoptose, mata com o lisossoma mesmo, que eu não quero gastar energia. Tá? Então vai lá, o lisossoma vai lá, fagocita a mitocôndria e joga para fora os restos da mitocôndria, certo? Ou seja, só para você ter uma ideia de quão importante é você funcionar dentro da célula, certo? Não, esse é o governo da célula é desse jeito. Mecanismo de transporte do tipo transitoses. Então, o que é essa nuvenzinha aí com a cara de mar que está chegando aí? É só qualquer partícula, pode ser uma bactéria, pode ser, vamos dizer que fosse um não vou botar coronavírus aqui, porque daí seriam outros mecanismos implicados, mas coloca aí que é um agente patógeno que está entrando, deformou a membrana celular e entrou dentro da célula. Lembrar que essa letra B que está envolvendo essa substância patógena é a vesícula digestiva. O nosso A está representando o lisossoma primário. E eu falei para vocês que quando eu tenho a união de vesícula digestiva mais lisossoma primário, eu vou fundir ele para poder projetar minhas enzimas lisossomais para poder hidrolisar o que entrou, porque eu tenho várias hidrolasas dentro das enzimas lisossomais. Então, a fusão da vesícula digestiva mais o lisossoma primário vai originar o que a gente chama de lisossoma secundário, e aí eu vou expelir todos os resíduos para fora da célula, certo? Então, num processo que é a combinação de endocitoses e exocitoses. Então, a combinação de endocitose e exocitose a gente vai chamar de transitoses. E aqui eu digo que esse aqui talvez seja o slide mais importante dessa aula de transporte, que é a diferença dos distintos mecanismos de transporte. Então, como eu falei, assim, primeiro, a gente tem transporte passivo e transporte ativo. Qual é o parâmetro de passivo e ativo? É simples. Gasto energia, pronto, olha, gasto energia, sou ativo. Não gasto energia, sou passivo, certo? Então, pronto. E eu posso dividir os transportes também quanto ao peso molecular. Então, se é baixo peso molecular, olha só, baixo peso molecular entra o mecanismo de bomba também. Então, difusão simples, difusão facilitada e bomba são todos mecanismos de baixo peso molecular. Alto peso molecular são o quê? Transporte em massa. Transporte em massa, ou seja, endocitoses, exocitose, isso é transporte em massa. Então, agora vamos ver cada um deles, o que caracteriza. Então, olha só. Difusão simples, gradiente de concentração, é a favor. Tem gasto de energia na difusão simples? Não. Emprego das proteínas transportadoras? Não tem. Alteração da membrana? Não tem. Exemplo de transporte, a hematoses e a osmose. Esses são os exemplos de transporte do tipo difusão simples. Difusão facilitada, gradiente de concentração, é a favor. Tem gasto de energia? Não. Emprego de proteína transportadora? Sim. Alteração de membrana? Não. Qual é o exemplo desse transporte? Então, vai transportar glucose e aminoácidos na difusão facilitada. Mecanismo de bomba. Mecanismo de bomba. Gradiente de concentração é contra, com certeza. Ele é contra. Mecanismo de bomba é contra o gradiente de concentração. Tem gasto de energia? Sim. Tem emprego de proteína transportadora? Sim. Alteração de membrana? Não. Qual é o exemplo do tipo de transporte? Aqui, o mecanismo de transporte mais usado é o de sódio e potássio, certo? Mas eu tenho bomba de sódio, bomba de potássio, bomba de cálcio, bomba de hidrogênio, bomba de cloro, então, majoritariamente íons. O transporte em massa, gradiente de concentração é nulo, não existe. Eu não falo de gradiente de concentração, se estiver falando de gradiente de concentração, transporte em massa é nulo, não existe. Existe gasto de energia? Sim, tem gasto de energia. Se ela, para poder englobar essa partícula ou colocar para fora, vai ter gasto de energia.
Emprego de proteína transportadora, não usa proteína transportadora, não tem para que usar, é só membrana. Alteração de membrana, sim, claro, vai alterar a membrana, porque ela vai ter que tirar um pedaço dela para englobar uma partícula para formar vesícula digestiva e assim por diante, certo? E os exemplos desse transporte eu já falei para vocês, eu tenho endocitoses específica, que é a vesícula com coberta, endocitose inespecífica, que é aquela que entra qualquer coisa pela membrana plasmática, eu tenho a exocitose pura, que a gente já falou também, e eu tenho a transitose, que é a combinação de endocitose e exocitose, certo? Então, pronto. De transporte, é isso. Eu agradeço todo mundo que escutou até aqui, muito obrigado, valeu. Tá, pode fechar aí o vídeo, Ricardo.